Olá, amigos! Porto Rico é um arquipélago localizado no Nordeste, no Mar do Caribe, com uma área de cerca de 9.104 km². É um território dos Estados Unidos, mas não faz parte de nenhum dos 50 estados norte-americanos e não faz parte do Distrito de Colômbia, que tem a maior população dos Estados Unidos, com mais de 2,8 milhões de pessoas. Originalmente, as ilhas eram um assentamento do povo indígena taino. Eles o chamavam de Borinquém, a terra dos bravos senhores. Mas desde que Colombo descobriu, em 1493, os europeus começaram a enviar pessoas para disputar território. E o vencedor final é o espanhol. Eles renomearam as ilhas de Porto Rico, que significa Porto de Riqueza. Mais tarde, os espanhóis e europeus se estabeleceram aqui, para minerar ouro, para estabelecer plantações de cana-de-açúcar, gengibre, tabaco e café. Muitos africanos são comprados. Eles se tornaram escravos com os nativos, servindo nas plantações. Ao longo dos anos, europeus se casaram com africanos, negros se casaram com brancos, dando à luz filhos mestiços com características distintas. Eles se tornaram cidadãos de Porto Rico e começaram a formar suas próprias identidades nacionais. Em 1868, ocorreu uma revolta de independência, mas foi rapidamente extinto pelo exército espanhol. Mesmo assim, os porto-riquenhos ainda reservam um dia para comemorar esse evento, chamado El Grito de Lares. Significa, o grito do Deus da Morte. Em 1898, eclodiu a Guerra Espanhola e Americana. A Espanha perdeu a batalha e foi forçada a ceder as ilhas de Porto Rico, Guam, Filipinas e Cuba aos Estados Unidos. Desde então, os habitantes da ilha estão sob controle dos Estados Unidos. Em 1917, o governo federal introduziu uma nova lei, permitindo que as pessoas na ilha se tornassem cidadãos dos Estados Unidos. O objetivo era obter homens elegíveis para se juntar ao exército, servindo na Primeira Guerra Mundial. Em 1952, Porto Rico criou um congresso e elegeu seu próprio governador. Eles são autônomos, mas não pertencem a nenhum estado dos Estados Unidos. Além disso, os cidadãos porto-riquenhos também não têm direito a voto no Parlamento Federal e não podem votar no presidente dos Estados Unidos. Algo bastante irônico aconteceu em 2017. O furacão Maria atingiu a ilha, causando grandes danos. E a mídia americana realizou uma pesquisa com seu próprio povo, com a pergunta: você conhece pessoas nascidas em Porto Rico que são cidadãos americanos? Como resultado, 46% dos americanos não sabem. Em suas mentes, Porto Rico era um país distante, além do Caribe. O triste é que, apesar de serem chamados de cidadãos americanos, as pessoas da ilha têm uma vida completamente diferente. O PIB per capita é apenas metade do dos Estados Unidos. Embora o valor de $32 mil seja muito grande, não diz nada. Porto Rico é muito pobre em comparação com outras partes dos Estados Unidos. Em 1976, os Estados Unidos queriam incentivar os fabricantes a virem para a ilha, por isso ofereceram um incentivo atraente. Não há impostos para empresas em Porto Rico. Como resultado, a indústria farmacêutica nasceu e prosperou. Mas então, percebendo que havia uma perda de receita tributária, o governo dos Estados Unidos eliminou gradualmente a redução de impostos. Em 2006, eles começaram a cobrar impostos corporativos como de costume. Muitas empresas se mudaram para outros lugares. A economia de Porto Rico está em recessão e está piorando. Em 2013, 45% da população vivia na pobreza. Entre 2006 e 2020, a população da ilha diminuiu 24%, devido à migração. Além disso, o governo dos Estados Unidos também promulgou uma lei federal muito confusa, chamada Jones Act. Assim, os navios mercantes estrangeiros não podem parar, carregar e descarregar mercadorias na ilha de Porto Rico. Ao mesmo tempo, não vá de um porto para outro nos Estados Unidos. Portanto, esses navios mercantes tinham que ir diretamente ao Porto Marítimo Oriental dos Estados Unidos, depois contratar um navio americano para transportar as mercadorias até a ilha. Isso aumenta os custos, tornando o preço das mercadorias na ilha muito caro. Em 2017, o furacão Maria atingiu Porto Rico e a ilha estava em crise financeira. Com $72 bilhões em dívidas e $49 bilhões em pensões. Vale ressaltar que eles não têm condições de pagar e o governo não arca com essa dívida. Porto Rico entrou com pedido no governo dos Estados Unidos, para ser declarado falido. Significa: não posso mais pagar a dívida, o governo, por favor, pague por mim. No entanto, esse pedido ainda não foi aprovado. Isso é uma injustiça com o território dependente.
Para um estado dos Estados Unidos, eles também não podem declarar falência. Mas uma cidade, município ou corporação, com investimento público localizado dentro do estado, é permitida. A realidade é semelhante à declaração de falência do estado, mas Porto Rico tem que assumir sua própria dívida e arriscar a dissolução de seu próprio Congresso. Para lidar com a crise, o governador teve que implementar políticas de austeridade. Eles cortaram os fundos de saúde, pensões e educação, para devolver o dinheiro aos credores. Em geral, o destino das pessoas na ilha é bastante trágico. Em 2019, cerca de 43% da população e 57% das crianças viviam na pobreza. Assim, o povo anseia por se tornar um estado dos Estados Unidos, para ser tratado de forma mais justa. No entanto, o governo ainda não tomou nenhuma ação real. Embora vários referendos tenham sido realizados, desde 2012. E, como resultado, a maioria dos cidadãos da ilha concorda que Porto Rico é o 51º estado dos Estados Unidos da América. Em 2020, eles realizam outro referendo. E 77% das pessoas não se deram ao trabalho de votar, porque não sabiam o que o governo continuava pedindo. Apesar de já saber a resposta. Então, o que exatamente é Porto Rico agora, uma colônia ou parte dos Estados Unidos? Desde 1900, a Suprema Corte dos Estados Unidos determinou que Porto Rico é um território dependente e pertencente aos Estados Unidos, mas não faz parte dos Estados Unidos. Embora legalmente definido, Porto Rico é um protetorado. Mas todas as decisões econômicas e políticas são, em última instância, do governo federal dos Estados Unidos. E os cidadãos residentes em Porto Rico não têm direito a toda a gama de direitos previstos na Constituição. De acordo com o jurista Torruella, que atuou como presidente do Tribunal de Recursos dos Estados Unidos, Porto Rico é considerado uma colônia. O vídeo termina aqui. Obrigado a todos por assistirem e gostarem. Se você achou o vídeo útil, por favor, dê um like e se inscreva no canal para nos apoiar. Adeus e nos vemos novamente.